Chegando aqui no final, eu fiz o ponto alto, uma corrente, tenho um ponto alto de espaço, prendo aqui, conto uma, duas correntinhas com um ponto baixíssimo. Então, é bom sempre dar uma conferida se tá a mesma quantidade de pontos altos dos dois lados, das duas laterais. Então, no meu caso, eu tenho um total de 15 pontos altos nessa lateral e nessa outra também tem um total de 15. Então, agora, para dar início à próxima carreira, eu alongo e corto essa parte para não ficar confuso, porque agora eu vou trabalhar a parte dos leques na lateral, mas para dar certinho a parte aqui onde eu vou iniciar, para ficar certo a contagem, eu prefiro arrematar, né? Cortei, agora eu arremato aqui do lado avesso, essa ponta também arremato do lado avesso, e aí eu retorno com a mesma cor pra gente dar sequência. Então, aqui eu fiz a parte do arremate e venho com a mesma cor. Aqui eu tenho a parte que eu fiz os leques da carreira anterior, eu vou prender nesse primeiro leque, ó, eu tenho a parte da lateral, eu vou prender nesse primeiro leque, aqui sobre o primeiro. Se você quiser fazer um nozinho, se faz, mas eu inicio dessa forma. Coloco a minha agulha aqui, puxo o fio, e agora eu pego somente a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo para prender. Subo duas correntes para dar a altura do ponto alto, venho sobre o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, tô sobre o leque. Laço, e agora nesse espaço das duas correntinhas eu faço um ponto alto, duas correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Laço, e aqui eu tenho esses 3 pontos altos do leque, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Agora, eu faço uma corrente, laço, e vou trabalhar ponto alto em relevo. Eu tenho esse espaço antes e depois do ponto alto. Eu coloco a minha agulha nesse espaço antes, passo lá no outro espaço e puxo uma laçada fazendo um ponto alto. Então, ele fica um ponto alto em relevo. Uma corrente de espaço e vou repetir o que eu fiz nesse leque. Sobre cada ponto alto do leque, eu trabalho um ponto alto. Então, no caso, são 3 pontos altos, trabalho um sobre cada um. No espaço da correntinha, um ponto alto, duas correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Sobre esses 3, um ponto alto sobre cada um. Então, aqui sobre a parte desses leques, vai ser a mesma repetição. Faço uma corrente e sobre o ponto alto da carreira anterior, coloco a minha agulha aqui nesse espaço, passo no outro espaço, laço e faço um ponto alto em relevo. Uma corrente, eu vou repetir o que eu fiz nesses dois, a mesma sequência nesses outros 2 leques. Quando chegar nesse último, eu retorno. Então, finalizei toda essa parte, eu fiz 1, 2, 3 por 4 vezes a parte dos leques com os aumentos, né, aqui no meio, e os pontos altos em relevo. Aqui na parte da lateral, eu faço uma corrente, laço, e aqui sobre esse primeiro ponto alto, eu faço ponto alto em relevo. Agora, eu vou iniciar a parte dos leques aqui na lateral. Então, a partir desse ponto alto relevo, quando eu termino esses leques, eu não faço correntinha de espaço. Fiz uma correntinha depois que eu terminei essa parte dos aumentos, uma correntinha ponto alto em relevo. Agora, sem correntinha, eu laço, pulo esse quadradinho, falar como se fosse quadradinho nesses espaços que eu tenho entre um ponto alto e outro, uma correntinha. Pulo esse primeiro espaço e venho para o seguinte, e aqui dentro eu trabalho um total de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu fiz o meu primeiro leque. Sem correntinha de espaço, eu vou precisar fazer algum ajuste aqui para dar certo lá no final também. Então, eu não venho sobre esse ponto alto, eu venho diretamente nesse ponto alto do mesmo espaço que eu fiz os 3. Então, coloco a minha agulha de trás para frente,
laçada, ponto alto em relevo. Laço, pulo esse espaço, venho no seguinte e trabalho 3 pontos altos dentro desse espaço. 2 correntes no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz o meu segundo leque. Agora, eu laço, pulo esse ponto alto, que faz parte desse onde eu trabalhei os 3 pontos altos, pulo esse espaço e venho sobre esse ponto alto, fazendo ponto alto em relevo. Pulo o próximo espaço, no seguinte, inicio o leque. O leque sempre vai ser dessa forma, nessa primeira carreira. 3 pontos altos, 2 correntes e no próximo espaço, os 3 pontos altos. Então, essas primeiras carreiras é um pouquinho mais complicado, mas depois vai ficar bem fácil, que eu vou trabalhar somente leque sobre leque. Agora, eu laço e novamente vou fazer o que eu fiz aqui. Ao invés de fazer o ponto alto em relevo nesse ponto alto, eu não pulo, eu venho direto nesse ponto alto de onde eu trabalhei esses 3, nesse eu laço e faço ponto alto em relevo. Pulo um espaço, no seguinte, inicio o leque, que são os 3 pontos altos, 2 correntes, e no próximo espaço, os 3 pontos altos. Então, eu preciso fazer esses ajustes, mas nas próximas carreiras vai ficar bem discreto e vai facilitar pra gente estar trabalhando. Agora, eu laço, pulo esse próximo espaço, né, que no caso é esse ponto alto, o espaço, e venho para esse ponto alto e faço ponto alto em relevo, que é esse último antes de iniciar essa parte dos leques. Então, ficou dessa forma essa lateral e nota que ele já tá ficando mais reto essa parte, ó. Fiz 1, 2, 3, 4 leques separados pelo ponto alto em relevo. Nas próximas carreiras já vai ficar bem certinho esses pontos altos, que eu vou fazer só continuação e não vai ficar aparecendo esses ajustes que eu precisei fazer. Então, fiz por 4 vezes, fiz o ponto alto em relevo e aqui eu já inicio a parte dos leques da carreira anterior. Então, faço uma correntinha e aqui eu venho trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto do leque. Fiz um ponto alto sobre cada um, e aqui onde eu tenho essas 2 correntes, eu faço um ponto alto, 2 correntes no mesmo espaço, um ponto alto. Esse será o meu aumento. Laço, e aqui um ponto alto sobre cada um do leque da carreira anterior. Então, formei o meu primeiro leque de aumento. Uma correntinha, lembrando que aqui eu sempre faço uma correntinha de espaço, e sobre esse ponto alto da carreira anterior, ponto alto em relevo. Uma corrente, e aqui eu inicio a parte onde eu tenho os leques, que eu trabalho um ponto alto sobre cada um, no espaço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Um ponto alto sobre cada um, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente. E faço esta mesma repetição sobre cada leque da carreira anterior, até chegar nesse último. Depois que eu finalizo esse último leque dessa parte onde eu tenho os aumentos, eu faço uma correntinha de espaço, venho sobre esse ponto alto em relevo. Eu volto para não ter dúvida nessa parte que eu faço os ajustes depois que eu finalizar esse último bloco dos aumentos. Então, aqui eu finalizei toda essa parte dos aumentos, né? A parte arredondada do nosso trabalho, onde eu tenho os aumentos, uma correntinha, e aqui sobre o ponto alto, eu fiz um ponto alto em relevo. Aqui eu já dou início à parte da lateral do nosso trabalho. Na lateral, eu não faço corrente de espaço, eu laço e venho direto trabalhando os pontos. Pulo esse espaço, venho para o seguinte e trabalho 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes no próximo espaço, 3 pontos altos também. Laço. Agora, eu faço o ajuste da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Ao invés de pular esse espaço e fazer o ponto alto nesse,
eu venho nesse mesmo espaço que eu terminei os pontos altos, nesse mesmo eu laço e faço ponto alto em relevo. Laço, agora eu pulo esse espaço no seguinte, trabalho 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 e 3. 2 correntes, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, muito importante se atentar a esses detalhes para dar certo lá no final da confecção da peça. Laço, agora, eu pulo esse espaço e nesse ponto alto eu trabalho um ponto alto em relevo. Laço, pulo esse espaço, no seguinte eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui, novamente, eu farei o ajuste para dar certo no final dessa carreira. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 leques, e depois desse terceiro, eu laço e venho diretamente para esse ponto, no mesmo espaço que eu trabalhei os pontos altos, sobre esse ponto alto em relevo. Laço, pulo esse espaço, no seguinte, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui eu finalizei o meu 1, 2, 3, meu quarto leque dessa parte da lateral. Laço e notem que eu tenho um ponto alto, sobre ele eu faço um ponto alto em relevo, uma corrente para estar finalizando, que aqui é já a parte dos aumentos. Finalizo aqui no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo, e notem que quando eu faço ponto baixíssimo, ele já vem na direção desse que eu pulei. Então, na direção desse primeiro que eu pulei, eu subo 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Venho no segundo, ponto alto, no terceiro, ponto alto, e no quarto, ponto alto, que eu tenho 4 pontos altos da carreira anterior, um sobre cada um, laço, e o aumento vai ser um ponto alto no espaço da correntinha, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Esse será o meu aumento por todas as carreiras que eu for fazendo a parte dos leques, tanto na lateral, da parte dos leques, eu vou fazendo esse aumento nessa parte arredondada. Na lateral eu não tenho aumentos. Então, fiz um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e aqui eu tenho 4 pontos altos, eu trabalho um sobre cada um. Dessa forma. E aqui, nos aumentos, eu faço uma correntinha de espaço. Laço sobre o ponto alto em relevo. Uma corrente. E aqui eu inicio a parte dos blocos novamente. Um ponto alto sobre cada um no espaço. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Um ponto alto sobre cada um, e aqui eu faço uma correntinha de espaço, ponto alto em relevo, uma correntinha, inicio o próximo grupo. Aqui, ponto alto em relevo, uma correntinha antes e depois, próximo grupo, quando chegar nesse último grupo dos aumentos, antes da lateral, eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa parte dos aumentos, então, eu tenho 4 grupos com a parte dos aumentos. Seguindo aqui na parte da lateral, eu tenho os blocos, eu fiz, então, depois desse bloco do aumento, uma corrente, o ponto alto em relevo, e a partir desse ponto alto eu não faço correntinha de espaço. Eu venho agora trabalhando diretamente no meio do leque. Lembra que eu trabalhei os grupos de 3 pontos altos, 2 correntes, para formar o leque? Agora, eu venho diretamente nesse espaço e faço 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos. A partir dessa carreira já fica bem mais fácil, que não precisa fazer contagem, vai trabalhar apenas leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Laço, e lembra que aqui eu trabalhei já na sequência
E esse ponto alto em relevo, então, sobre ele, eu vou trabalhar o ponto alto em relevo. Laço sem correntinha de espaço, venho para o próximo leque. Então, trabalho o leque. Aqui na parte da lateral não terá aumentos. Será leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, como falei, sem aumentos. Sempre se atentando onde eu trabalhei, porque aqui eu fiz, por 2 vezes eu fiz o ajuste. Então, aqui e nessa parte aqui também, nota que ele tá bem juntinho com o leque, mas eu preciso trabalhar sobre ele. Então, eu vou trabalhando desta forma, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, sem correntinha de espaço aqui nessa lateral. Chegando aqui nessa parte, eu tenho o meu último leque, trabalho leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto em relevo. A partir desse aqui, eu faço uma correntinha, inicio da mesma forma que eu trabalhei desse outro lado. Ponto alto sobre ponto alto, aqui já inicia a parte dos aumentos. Aqui no meio, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Retorno aqui, ponto alto sobre ponto alto, e nessa parte eu faço uma correntinha de espaço. Uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente, e aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, no espaço, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, dessa forma, por toda essa parte. Quando chegar na lateral, fiz o meu último grupo, uma corrente, ponto alto em relevo, e a partir desse eu não faço correntinha de espaço. Sem corrente eu já entro nesse espaço do leque, trabalhando ponto alto em relevo sobre ponto alto, por toda essa parte. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, eu fiz a parte dos aumentos, né? Finalizei a lateral, essa parte dos aumentos, vim para essa outra lateral, se atenta nos detalhes. Lembrando que aqui não tem correntinha de espaço, aqui tem correntinha de espaço antes e depois do ponto relevo. Aqui na lateral não tem aumentos, aqui nessa parte arredondada tem aumentos, então sempre atentando aos detalhes. Fiz o ponto alto em relevo, faço uma correntinha e agora eu venho aqui no segundo ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo e ele já vem na direção desse que eu pulei. Então, na direção desse primeiro, eu subo 2 correntes e trabalho aqui sobre o segundo, um ponto alto. No terceiro, então, aqui nessa parte dos aumentos, indiferente de quantos pontos eu tenho na carreira anterior, eu vou sempre trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e no meio, onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntes, e no mesmo espaço, um ponto alto. Venho aqui para esse outro lado do bloco, e faço um ponto alto sobre cada um. Essa vai ser minha repetição na parte desses aumentos. E aqui onde eu tenho esse ponto alto em relevo, eu faço uma correntinha antes, faço ponto alto em relevo, uma correntinha depois e inicio o próximo bloco. Conforme eu fiz o tapete do pé do vaso, o tapete da pia, eu faço aqui, vou fazer essa contagem. Eu tenho essa carreira de pontos altos fechados por toda a volta. Sem contar essa parte, eu vou contar 1, 2, 3, 4, nessa parte dos aumentos, que vai ser a minha última carreira com essa cor. Depois, eu venho fazendo 2 carreiras com a cor cru. Mas a repetição vai ser a mesma. Onde eu tenho essa parte dos pontos altos, eu trabalho, né, ponto alto sobre cada um, e no meio ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. E aqui onde eu tenho a parte do ponto alto em relevo, uma corrente antes e depois, e sobre ele o ponto alto em relevo por todos os pontos, seja tanto desse lado quanto desse outro, vai ser a mesma repetição. E aqui na parte da lateral. Então, lembrando que quando inicia a parte da lateral, eu não faço correntinha de espaço. Eu venho direto fazendo o leque. Então, aqui no meio do leque, eu trabalho o leque normalmente. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Sem correntinha de espaço, eu venho direto sobre o ponto alto em relevo. Leque, ponto alto em relevo, leque, ponto alto em relevo. E quando eu chegar nessa outra parte, novamente, antes de iniciar essa parte, eu faço uma correntinha de espaço e do início a parte dos aumentos. Eu vou finalizar essa carreira que eu iniciei, que é minha 4ª carreira, sem contar essa de pontos altos. Ó, sem contar essa, tem 1, 2, 3,
4 carreiras nessa parte dos aumentos. Quando finalizar ela toda, eu venho aqui, fecho com ponto baixíssimo no segundo ponto alto, corto, arremato. Eu venho com a cor cru, mas eu não vou voltar. Se você quiser fazer de uma cor só, você somente vai continuar. Mas no meu caso, eu corto, arremato e volto e venho com a cor cru e faço 2 carreiras na cor cru da mesma forma que eu tô trabalhando essas carreiras, lateral sem aumento, nessa parte arredondada com aumento nos 2 lados. Faço 2 carreiras na cor cru, corto, arremato e volto fazendo mais... E volto fazendo 5 carreiras com essa cor, no meu caso, a cor malva. Então, vai ser toda a mesma repetição. A única dica aqui, a única diferença na penúltima e na última carreira, se você achar que tá ficando meio que embabadado essa parte dos aumentos, ao invés de fazer com a correntinha, mas isso lá na última, na penúltima carreira com a cor. Depois que eu volto, né, depois que eu fiz a cor cru, eu faço a cor malva. Então, as 3 últimas carreiras, antes do bico, eu fiz sem o espaço da correntinha. Aí, quando estiver finalizando, eu volto, vou dando dicas também. For fazendo, você pode ir voltando o vídeo, pode adiantando também quando eu finalizei para mostrar como que ficou. Mas é dessa forma, você vai ajustando, tá embabadado, diminui... Faz sem a correntinha antes e depois. Você precisa ir ajustando, ele precisa ficar uma peça reta, tá bom? Então, aqui só relembrando, eu finalizo essa carreira que eu iniciei, corto, arremato, faço 2 carreiras da mesma forma, só que com a cor cru, corto, arremato, volto e faço mais 5 carreiras com a cor malva da mesma forma. Aí eu retorno pra gente pra eu dar algumas dicas e pra dar a finalização. Então, finalizando aqui a nossa 1, 2, 3, 4, 5, quinta carreira depois da carreira com a cor cru, lembrando que eu fiz aqui nas 3 últimas carreiras, eu não fiz correntinha de espaço antes e depois do ponto alto em relevo. Então, ele já fica, a intenção dele já ficar um pouco embabadado, por conta de ser a capa do vaso mesmo, ele não precisa ser exatamente bem retinho. Ele fica um pouco aqui, quando ele vai cair, ele fica certinho na parte de trás ali da tampa do vaso, ele também vai ficar um pouco caído. Então, se ele tá um pouco embabadado, não tem problema, ó, dessa forma. Se ele tiver mais, você precisa firmar os pontos, você precisa ajustar para que ele não fique muito embabadado, que ele vai ficar feio, tá? Então, eu fiz nas 3 últimas carreiras dessas 5, sem a correntinha de espaço e já deu certo. Agora, eu vou iniciar a parte do bico, a última carreira. Se você fez menor, a parte do bico, você precisa ajustar aqui na quantidade de pontos. Se fez maior, precisa ajustar também. No meu caso, com essas carreiras, eu faço dessa forma. Então, aqui eu tenho ponto alto em relevo, tem esse primeiro ponto, eu finalizei no segundo, até vou voltar aqui. Eu tenho ponto alto em relevo, pulo esse primeiro, finalizar no segundo com um ponto baixíssimo. E aqui eu faço 1, 2 correntes na direção desse segundo ponto, e no mesmo espaço, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, volto agora de lado nesse ponto alto e faço um ponto alto. No mesmo espaço que eu iniciei esses 2, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu fiz o primeiro bico de acabamento. Agora, eu pulo 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. Laço, pulo 1, 2 no terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 correntes, laço e de lado nesse ponto alto, faço um ponto alto. Laço e venho nesse mesmo espaço onde eu fiz esses 2 e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulo 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. Aqui eu já fiz 2 grupos de pontos altos, que é do bico.
laço, e aqui eu tenho 1, 2 pontos altos, e aqui eu vou trabalhar dentro dessas correntinhas que é do meio desse bloco. Então, eu laço, e aqui no meio, que vai ficar bem na ponta, eu vou trabalhar 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2 e 3. 3 correntes. 1, 2, 3, laço, e de lado nesse ponto alto, faço mais 2 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fiquei com 3 pontos altos. Laço e volto nesse espaço e trabalho 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3. Então, aqui ele fica um pouquinho maior para ele não ficar repuxado essa parte. Descendo aqui nessa outra lateral do bloco, eu pulo 1, 2 pontos altos no terceiro ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro inicio o bloco. Então, faço 2, aqui nas laterais eu faço 2 pontos altos. Onde eu faço 3 é apenas nessa ponta, nesse meio do bloco. 1, 2, 3 correntes, venho de lado, nesse espaço, ponto alto. Nesse mesmo espaço, 2 pontos altos. Pulo 1, 2 no terceiro, 1 ponto baixo. Laço, pulo 1, 2 no terceiro, 2 pontos altos. Então, repito o bloco novamente. 1, 2, 3 correntes de lado, ponto alto. Nesse espaço, 2 pontos altos, no espaço que eu iniciei com os 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu tenho esse da ponta e tenho 1, 2 blocos desse lado, 1, 2 blocos desse outro lado, completando esse bloco. Como eu faço para iniciar o próximo grupo? Eu tenho um ponto alto aqui, eu tenho o ponto alto em relevo. Sobre esse ponto alto em relevo, eu gosto de fazer um ponto baixíssimo para ele não ficar repuxando, ele vai ficar mais juntinho. Laço, agora eu pulo apenas um ponto alto, da mesma forma que eu tô pulando aqui, pulo apenas um ponto alto e no segundo eu faço 2 pontos altos, iniciando a parte dos blocos. Nessa parte onde eu tenho essas laterais, eu sempre vou trabalhar 2 pontos altos juntos, 3 correntes e um ponto alto de lado, e volto nesse espaço onde iniciei e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Pulo 1, 2 no terceiro, ponto baixo. Pulo 1, 2 no terceiro, inicio com o bloco de 2 pontos altos. Pulo 2, ponto baixo, pulo 2, e aqui no meio, onde eu tenho esse espaço das duas correntinhas, eu vou fazer com 3. Então, são 3 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos de lado, volto no mesmo espaço, 3 pontos altos. E aqui, nessas laterais, 2 pontos altos. E aqui, onde eu tenho essa parte, que eu tenho o ponto alto em relevo, eu pulo 1, faço um ponto baixíssimo para ele ficar mais juntinho, pulo 1, inicio com o bloco de 2 pontos altos. Então, vai ser esta mesma repetição em toda a parte que eu tiver esse bloco, eu faço esta mesma repetição, então fica 2 de cada lado e um maior no meio, com 3 pontos altos. Eu faço esta mesma repetição até chegar nesse último bloco, quando estiver iniciando essa parte da lateral, eu retorno. Finalizando toda essa parte aqui dos blocos, os pontos altos, chegando aqui no final, eu fiz o meu último bloco de 2 pontos altos, tenho um ponto alto e sobre esse em relevo eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer um acabamento sobre esses leques da lateral. Nota que eu tenho 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Venho sobre o primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, no segundo e no terceiro, um ponto baixo para cada um. Aqui no meio, onde eu tenho essa argola, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3, desço aqui pegando 2 alcinhas, ponto baixo. Então, aqui eu formei um picô. Tenho esses 3 pontos altos, desço trabalhando 1, 2,
3 pontos baixos, um sobre cada um. Aqui eu tenho ponto alto em relevo, eu não trabalho sobre ele, eu venho direto sobre o próximo leque, trabalhando um ponto baixo sobre cada um dos 3. Então, eu venho direto aqui, ponto baixo e ponto baixo. Dessa forma, e aqui no meio das correntinhas, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pego essas 2 alcinhas, ponto baixo. Aqui eu tenho esses 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo sobre cada um, dessa forma, pulo esse ponto alto em relevo e aqui eu trabalho um ponto baixo sobre cada um desses 3. Então, essa vai ser a minha repetição. Nota que ele fica da mesma altura desses blocos que eu faço nessa parte, com os pontos baixos e o picô. Trabalho dessa forma até esse último, aí eu retorno. Fiz, então, até o último grupo. Aqui, nesse ponto alto em relevo, eu faço um ponto baixíssimo, acho melhor trabalhar dessa forma nessa peça. E aqui eu tenho os pontos altos dos blocos, da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Então, eu laço e pulo um, e no próximo eu já trabalho o grupo de pontos altos, dessa forma aqui. Então, sempre que eu finalizo, eu sempre vou pular apenas um e mais o ponto alto em relevo. Aqui, desta mesma forma, pulo o ponto alto em relevo, pulo um ponto alto e no seguinte, no segundo, eu inicio os blocos. Então, 2 pontos altos no mesmo espaço, 1, 2, 3 correntes, volto de lado nesse ponto alto, faço um ponto alto. Venho neste mesmo espaço, 2 pontos altos. Agora, eu começo pulando 1, 2, no terceiro ponto baixo. Pulo 1, 2, no terceiro, inicio os grupos. Então, eu só voltei para não ter dúvida nessa parte onde eu finalizo a lateral, inicio a parte desses blocos e vai ser a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui no meio, eu faço com 3 pontos altos e aqui nessas laterais do bloco, eu faço com 2 pontos altos. Chegando aqui, eu pulo um ponto alto, um ponto baixíssimo sobre o ponto alto em relevo, pulo um ponto alto no segundo, inicio a parte dos blocos. Então, qualquer dúvida, retorna aqui nessa parte mesmo, você vai conseguir entender. E nessa parte das laterais, onde eu tenho os leques das carreiras anteriores, eu trabalho ponto baixo sobre cada um dos 3, pulo ponto alto em relevo e venho direto trabalhando ponto baixo com o picô no meio dele, sempre se atentando. Quando eu finalizo essa parte, antes de iniciar os blocos, eu pulo apenas um ponto alto em relevo. Quando finalizo também, eu pulo ponto alto em relevo, um ponto alto. E já inicio no terceiro. Então, eu vou fazendo dessa mesma forma. Quando estiver finalizando, aqui onde eu iniciei, eu vou trabalhar, então, os pontos baixos sobre cada um. Aqui no meio, ponto baixo, o picô, 1, 2, 3 pontos baixos aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo sobre o ponto alto, corto, arremato, está finalizada a nossa peça. Aí, a próxima etapa vai ser a parte da rede que eu faço aqui na parte de trás, no lado avesso, para encaixar na tampa do vaso. Então, aqui finalizado, feito o nosso arremate, eu vou estar trabalhando a parte de trás. E nota que ele não ficou bem retinho aqui, essa parte, ele ficou meio querendo embabadar, mas conforme eu já falei, por ser a tampa do vaso, eu gosto que ele fique um pouquinho assim, senão ele vai ficar meio que repuxando a hora que eu encaixar na tampa. Mas vai do seu gosto, se você quiser deixar ele bem retinho, você vai ajustando para que ele fique bem retinho também, desde quando você dá início. Olha, ele fica dessa forma e pra mim tá tudo bem. Depois, na hora que for encaixar, ele vai ficar bem assentado. Agora, eu vou dar início à parte da rede. A rede eu trabalho aqui do lado avesso. E notem que eu tenho 4 aqui na lateral, 4 carreiras, né? 4 leques.
E eu vou trabalhar bem no meio deles, na direção desse ponto alto em relevo. Ó, eu tenho 1, 2, 1, 2 na direção desse ponto alto em relevo, porque eu gosto que ele fique, a parte do encaixe fique bem no meio da peça, né? Eu gosto que fique bem no meio para ele ficar bem encaixado, não ficar querendo sair ou não ficar muito para baixo também, quase encostando aqui na parte de baixo da tampa. Então, eu gosto de dividir ela bem no meio, aí vai do seu gosto. Eu vou virar aqui pro lado avesso para dar início. Lembrando que eu vou trabalhar, então, aqui nessa parte da lateral, eu vou fazer a primeira parte, né? Vou iniciar bem no meio aqui, eu tenho 2 grupos aqui e 2 desse outro lado, bem no meio, na direção desse ponto alto em relevo que eu vou prender. Onde eu vou prender vai depender do tamanho da tampa. Eu tô usando por uma tampa mais oval, eu vou estar passando as medidas das 2 tampas que eu tenho aqui, para você entender que eu gosto que ele não fique muito apertado e também não sobrando demais. Então, ele fica bem assentado, um tamanho bem legal, para vários tipos de tampa. Então, aqui no meu caso, eu vou estar passando conforme as medidas da tampa do vaso que eu tenho aqui, das 2 tampas, mas pra você tá fazendo, se tiver alguma dúvida, for de um tamanho diferente, você pode colocando sobre a tampa e imaginando que ele vai ficar uma bordinha onde eu vou dar início à parte da rede. Então, é importante que você esteja medindo também, que às vezes é um pouquinho diferente da diferença. Então, aqui vou até fazer um nozinho para iniciar, acredito que facilita também essa parte. Um nozinho na agulha e tô aqui do lado avesso da minha peça. Tem essa parte da lateral dos blocos 1, 2, e depois esse segundo eu tenho esses pontos altos em relevo. Eu tenho essa última carreira, eu vou prender no ponto alto em relevo da penúltima carreira. Nota que eu tenho essas alcinhas aqui atrás, eu vou pegar 2 alcinhas e prendo fazendo um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço. E agora eu vou medir. Ó, eu tenho essas 2 correntes. Eu vou medir e notem que ele já fica na direção do próximo ponto alto em relevo. Então, eu laço e vou prender no penúltimo, pegando 2 alcinhas com um ponto alto. Então, ele é separado pelos pontos altos e pelas correntinhas. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, laço e na direção do próximo ponto alto em relevo, no penúltimo, pego as 2 alcinhas e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu cheguei nessa parte onde eu tenho, que eu vinha fazendo a parte dos aumentos, que eu trabalhei esses grupos, e vou trabalhar na direção da terceira carreira de pontos altos. Então, contando aqui da última, sem contar a parte do bico, 1, 2, 3. Então, eu vou trabalhar nessa carreira que vai ficar a parte arredondada da tampa, eu vou trabalhar eu conto da última, né, pro começo. Então, aqui a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, contando 1, 2, 3, nessa carreira eu vou fazer toda essa parte arredondada do meu trabalho. Então, já deixo dessa forma para facilitar, para não ficar mudando. Então, esse modelo, ele facilita por conta disso. Então, eu fiz as 7 correntes e agora eu vou medindo. Ó, eu deixo a altura do ponto alto e vou medindo onde que fica bom para eu prender. Então, eu laço, e aqui 1, 2, 3, eu vou dar uma descida aqui nessa terceira e vou prender. Ó, eu tenho essa parte das correntinhas, 1, 2, 3, voltando aqui na quarta. No meu caso, deu na quarta, mas se você achar que tá repuxando, se ele tá sobrando muito, você vai deixar de uma forma que ele fique assim, ó, bem confortável, nem tão esticado e nem sobrando. Então, precisa ficar dessa forma. No meu caso, na minha tensão de ponto, ficou aqui. Agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Eu vou medir ela novamente. E deu aqui, 1, 2, 3, no quarto ponto alto, eu vou prender 1, 2, 3, 1, 2 aqui, nesse quarto ponto alto. Então, sempre se atentar onde que tá prendendo, né? 1, 2, 3, aqui. Ficou dessa forma. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você vai fazendo desta forma. Você pode ir medindo onde que fica bom para você prender, sempre contando aqui, ó. 1, 2, 3, se atentando você tá na direção dessa terceira, né? Contando da última, 1, 2, 3. E prendendo, você vai medindo e vai vendo onde que fica bom. Por toda essa parte, eu faço esta mesma repetição, seguindo sempre a terceira carreira, aqui, até chegar aqui no final, antes de iniciar essa parte desses blocos da lateral, que são os leques, eu retorno para mostrar quantas argolas deu até chegar nessa parte. Então, aqui, crocheteiras, eu finalizei essa parte e deu certinho sobre esse primeiro ponto alto em relevo, dando início já a essa parte dos leques da lateral. Aqui, eu iniciei com essas duas argolas que fazem parte dessa lateral onde eu tenho os leques e fiz até sobre esse ponto alto em relevo. Vou contar as argolas a partir desse, que faz parte dessa parte arredondada do trabalho. A partir desse ponto alto em relevo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 argolas para minha tensão de ponto. E deu certinho, fechou certinho sobre esse ponto alto em relevo já para dar início à parte da lateral. No meu caso, deu 13 por conta da tensão do ponto, deu certinho, não ficou esticado demais, não ficou sobrando, ficou numa distância bem legal aqui, com 13 argolas. Aí, indiferente se você fez mais ou menos, conforme a tensão do seu ponto, não tem problema. O importante é que ele fique certinho. Aqui, eu fiz, então, sobre o ponto alto em relevo. Se caso não deu aqui, não chegou no ponto alto em relevo, se quiser fazer algum ajuste, para ficar bem bonito, é importante que inicie e finalize no ponto alto em relevo. Aqui, eu tenho esses blocos da lateral, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Venho aqui pro próximo ponto alto em relevo, que é depois desse bloco, laço, e nota que eu trabalhei lá do outro lado. Eu tenho essa última carreira de leques na penúltima, na direção da penúltima, que eu vou prender o ponto alto. Então, precisa ficar exatamente conforme tá lá do outro lado para ficar bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não somente bonito, né? Se fizer em outra direção, ele fica torto também. Aqui, eu tenho esse leque, venho para o próximo ponto alto em relevo, e nesse segundo, né, nesse penúltimo, e prendo com um ponto alto. Então, da mesma forma que eu iniciei lá do outro lado, eu tô na mesma direção. Para iniciar a próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu ponto alto, e vou virar aqui para poder retornar fazendo as argolas. A partir dessa carreira, vai ser bem mais fácil, porque eu já fiz, né, já medi a distância de cada argola, de cada ponto alto. Aqui é só acompanhar a sequência que eu for fazer. Então, aqui eu tenho a altura do ponto alto, e essa carreira eu fiz argolas de 7 correntes. Essa eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu vou diminuindo a quantidade. Então, aqui eu tenho a altura de 3 do ponto alto, né? 3 correntinhas e 6 correntes de espaço. Laço e sobre o ponto alto, faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo ponto alto, ponto alto. Então, essa vai ser a sequência. 6 correntinhas, ponto alto, 6 correntinhas, ponto alto, por toda essa parte. Quando estiver finalizando aqui na última argola, eu retorno. Então, finalizando essa parte, eu fiz as argolas de 6 correntinhas, ponto alto. Aqui na última,
6 correntes, laço, e aqui onde eu tenho essa argola de onde eu iniciei na carreira anterior, eu vou contar aqui onde eu prendi, né? Eu tenho essa parte que eu prendi, eu conto 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto alto. Toda vez que eu finalizar uma carreira, eu vou contar 1, 2, na terceira eu prendo com um ponto alto. Todas as carreiras vai ser essa forma quando estiver finalizando. E aqui, eu conto, para dar início à próxima carreira, sempre eu inicio com 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto e as correntinhas que vão equivaler à carreira que eu estiver trabalhando. Então, eu iniciei com as argolas de 7 correntes, essa aqui eu finalizei, eu fiz de 6 correntes e agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Então, além dessas 3 que faz a altura do ponto alto, eu faço mais 5 correntes. Viro para retornar trabalhando a parte das argolas. Laço, e aqui sempre será ponto alto sobre ponto alto entre uma argola e outra. Então, essa carreira eu trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, laço, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui é bem legal de trabalhar, bem rápido também. Então, eu iniciei com 7 correntes, nessa anterior 6, essa aqui eu tô fazendo 5 correntes, ponto alto sobre cada ponto alto, e só se atentar, quando inicia uma carreira, eu faço 3 correntinhas mais as correntes que equivalem àquela carreira. Quando eu finalizo, olha aqui, eu vou finalizar, então, nesse ponto alto, eu faço as correntinhas e conto. Aqui do final, 1, 2, na terceira eu faço ponto alto, inicia a próxima carreira. Então, eu vou falar aqui a sequência que você vai fazer essas argolas. Eu iniciei com 7, fiz 6, essa carreira eu tô fazendo com 5. A próxima será com 4 correntinhas e eu vou fazer 2 carreiras com 3 correntes. Então, 5, 4, 3, 3, 2, 2 e 1. Então, vai ser essa sequência: 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2 e 1. E quando eu estiver na carreira de uma correntinha, eu retorno para dar algumas dicas aqui, pra gente estar finalizando essa parte da rede, da capa da tampa do vaso. Finalizando, então, aqui essa parte, eu voltei só para relembrar e fazer a parte do acabamento da nossa rede, da capa da tampa do vaso. Iniciei, então, as argolas com 7 correntinhas, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2 e 1 correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. Então, é importante seguir e dessa forma ficou assim, ó. Ele não tá repuxando, não tá embabadado, ele fica certinho. Eu fiz essa parte e fica com essa abertura. Se você quiser deixar bem fechado, é só você continuar mais uma carreira de 1 e vai fechando aqui até chegar na carreira que tenha somente pontos altos, ele fica bem fechadinho. Eu gosto de fazer com a regulagem, então eu finalizei aqui a carreira que eu tenho ponto alto, uma corrente de espaço, ponto alto, uma corrente. E aqui eu faço correntinhas para fazer regular. Se você for fazer para cliente, é importante que, dependendo da largura da tampa do vaso, ela pode regular aqui. Ela pode tanto ficar certinho, quanto deixar mais apertado, deixar um pouquinho mais solto, ela pode estar regulando. Eu gosto de fazer aqui um cordão com 25 correntinhas. Então, eu finalizei aqui e faço 25 correntinhas. Vinte e cinco correntinhas, dessa forma, agora eu alongo e corto. Não faz muito longa, muito comprida essa corrente, porque quando eu for prender com o outro lado, ela não pode ficar muito longo para não, a hora que for fechar a tampa, não molhar. Então, precisa ser um lacinho bem curto aqui nessa parte. Então, cortei, puxo ele e faço mais um nozinho para não escapar. Dessa forma, prendo bem e agora eu deixo uma pontinha, não corto bem reto ao nozinho, deixo uma ponta e com o passar do tempo, se você quiser fazer com a mão, ele vai desmanchando e fica assim, com os 2 nozinhos, ele não vai desmanchar mais que isso. Agora, eu prendo desse outro lado,
prendo aqui, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, prendo o meu barbante e faço também 25 correntinhas, corto, arremato, eu retorno para mostrar como que eu faço a finalização. Finalizei, então, aqui a parte dos dois lados, já fiz os arremates. E aqui, você pode colocar na tampa e você vai regular o tamanho desse lacinho. Note que se eu fizer aqui, ó, um pouquinho mais aberto, ele fica um laço bem pequeno, é só pra fazer essa regulagem, ó, dessa forma. A hora que fechar a tampa, ele não vai molhar, não vai ficar dentro da água, tá bom? Então, não deixa comprido esse lacinho. E fica dessa forma, eu gosto de fazer por conta da regulagem. Aqui também, se você quiser fazer uma carreira de pontos baixos, pode estar fazendo também. Eu costumo deixar dessa forma mesmo, da forma que eu finalizo, e não faço uma carreira de pontos baixos aqui, mas vai do seu gosto. Está finalizada a nossa tampa, a capa para tampa do vaso. Eu vou deixar a foto, vou deixar certinho como ela ficou. E eu gostei bastante do resultado, espero que você goste também. E deixe nos comentários se você gostou desse modelo, se gostou de fazer, se deu certo. Qualquer dúvida também pode estar colocando nos comentários. E até a nossa próxima aula.